Abra novamente a sua Bíblia para o livro de Atos, no capítulo 6. Nós vamos então dar início a esse estudo. Atos capítulo 6. Eu quero chamar a atenção aqui, vou ler aqui alguns versículos. Diz assim, capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que temos de estar aqui na tua casa, mais esta noite, de volta aqui às quartas-feiras, para estudarmos a tua palavra, Senhor, aprendermos mais de ti. Que o Senhor, Pai, nos ajude a compreender os teus ensinamentos, sobretudo colocar em prática no nosso dia a dia, Pai, de tal modo que com esta palavra nós cresçamos a cada dia na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e nos tornemos cada vez mais semelhantes ao teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Pai querido, seja com aqueles teus servos que não puderam estar aqui esta noite porque estão enfermos, que o Senhor restaure a saúde de cada um e que eles sintam a tua presença nesse momento, Pai, e possam estar aqui de volta em breve, juntamente com toda a igreja, louvando e exaltando o teu santo nome e aprendendo mais da tua palavra também. Pedimos estas coisas em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos então falar desse capítulo 6, em que nós vamos ver de cara aqui a igreja tentando resolver problemas. Qual a igreja que é perfeita? Me digam, vocês conhecem alguma? Igreja que não tem problemas? Pois é. De fato, nós não temos. Nenhuma igreja está isenta de problemas. Por quê? Porque quem faz parte desta igreja são pessoas pecadoras, que são redimidas, é verdade. Alguns não, porque nós temos dentro da igreja pessoas que não são salvas, né, no sentido de que são pessoas que congregam às vezes conosco, que não são salvas, e mesmo às vezes pessoas que fazem parte da membresia da igreja, às vezes não são salvas. Isso pode acontecer tranquilamente. De modo que nós estamos lidando com pessoas, são seres imperfeitos, né, que foram redimidos pelo sangue de Cristo, mas que têm também os seus problemas, e muitas vezes quando se juntam, né, a comunidade se junta, naturalmente às vezes surgem determinadas situações que causam conflitos internos, desagrados dentre alguns. Então a liderança da igreja ela tem que atuar nesta área tentando dirimir, né, dúvidas, resolver problemas, de modo que a comunidade não enfraqueça, mas se fortaleça cada vez mais. Esse é o propósito da igreja, viver fortalecida e unida no Senhor. Então, o nascimento da igreja primitiva, irmão, ela foi algo maravilhoso, como nós vimos. Deus estava trabalhando de modo sobrenatural, de várias maneiras, na vida da igreja. Diariamente nós vimos, em Atos capítulo 2, diariamente então nós vimos que a igreja se reunia de casa em casa, compartilhando a palavra, né, o alimento, enfim, era uma igreja unida. Então havia relato de pessoas, né, convertidas,
né, multidões convertendo e seguindo a Jesus. Foi um momento emocionante ver aquela igreja crescendo rapidamente. Qual é o pastor que não se alegra, qual a liderança da igreja que não se alegra em ver a sua igreja crescendo e, sobretudo, rapidamente? Né? As pessoas hoje valorizam muito a questão de número dentro da igreja. E, de fato, anima a gente. Né? A gente vê as pessoas se convertendo, a igreja enchendo, crescendo, todo mundo empolgando, trabalhando. Isso empolga também as lideranças. Mas a igreja primitiva, ela não era uma igreja perfeita, como não são as nossas igrejas hoje. Né? Então, no capítulo 5 de Atos, nós vimos, por exemplo, ali problemas de hipocrisia com Ananias e Safira. Lucas, então, mostra outro problema que ocorreu no meio daquela igreja, que estava crescendo de forma fenomenal, que é a murmuração que ameaçava dividir a igreja. O problema que ele coloca aqui é murmuração. Então, estava ameaçando o crescimento, ou talvez rachasse aquela igreja. Observe que ele diz, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Por quê? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Essa expressão cotidiano, ou seja, no ministério do dia a dia. A gente viu lá em Atos 2 que a igreja se reunia de dia após dia, né, diariamente, e partilhava muitas coisas, tinha muitas coisas em comum ali. Então, esse ministério era diário. Certamente, era uma igreja que cuidava dessas coisas diariamente, não deixava as pessoas passar necessidades. A gente viu que as pessoas vendiam as suas propriedades e levavam, então, digamos assim, os recursos provenientes daquelas vendas, entregavam para os apóstolos e eles distribuíam, eles eram os responsáveis pela distribuição para as pessoas necessitadas. Mas a igreja cresceu muito. A igreja cresceu tanto que, né, aquele grupo de discípulos já não era mais suficiente para, então, dar conta das demandas, porque era muita gente. Então, obviamente que algumas pessoas ficavam sem ser atendidas. E foi isso que aconteceu. Né? Aquelas viúvas dos helenistas, elas então foram reclamar para, certamente, algumas pessoas da liderança, que elas não estavam sendo atendidas. É natural, irmão, surgir esses descontentamentos quando a igreja cresce, né, e a liderança não tem como abarcar, atender todo mundo, então alguns vão ficar ali sem ser atendidos e, obviamente, vão reclamar, vão murmurar. A ideia da palavra murmuração digamos assim, conversas baixinhas, né? Conversas ali, digamos assim, entre as pessoas, um fala para um, outro fala para outro, mas geralmente não tem coragem, às vezes, de falar para a liderança, fica aquelas murmurações, aquelas conversas, né? Aquelas reclamações ali internas de uns membros para outros, mas às vezes não chega na liderança. E isso às vezes é ruim, porque os problemas às vezes vão se intensificando e a liderança às vezes não está por dentro do que está acontecendo, achando às vezes que está tudo bem, né, mas às vezes não está. Então é preciso que essas conversas, essas reclamações, essas demandas cheguem até as pessoas certas. Muitas vezes eu sei que os irmãos às vezes querem trazer alguma coisa para mim, mas eu não sei porquê, aí conto a minha esposa. Aí a minha esposa vai e traz para mim, olha, está acontecendo isso, né? Então, a gente precisa, né, resolver. Então, é necessário que os irmãos cheguem para o pastor, para o irmão Antônio, que é diácono, o Mateus, enfim, a liderança, ou mesmo alguém da diretoria, e coloca o que está acontecendo para a gente, então, resolver. Qual era o problema, então? A gente já falou, né? Que era o problema dessa má distribuição dos recursos que eram administrados pela igreja. Ou seja, quando quando Lucas diz naqueles dias, nós não podemos determinar a época exata, que dias era aquele. Evidentemente, Lucas aqui fala dos dias que seguiram ao julgamento dos apóstolos e seus combinados esforços para pregar e ensinar o evangelho por toda Jerusalém. Vocês lembram que no versículo capítulo 5, no final do capítulo 5, eles foram perseguidos, foram presos, foram açoitados, enfim,
Então, ele estava ali envidando todos os esforços para que cumprir o ID de Jesus, mas estavam sofrendo, né, com isso, porque as pessoas estavam se convertendo e isso chamou a atenção, né, das autoridades ali, principalmente dos fariseus, do pessoal do Sinédrio, e despertou o interesse deles, tinham que coibir, né, aqueles homens de falar em nome de Jesus. Até disseram: oh, vocês podem ir, mas vocês não falem mais no nome de Jesus, vocês estão proibidos de pregar o nome desse homem. Ou seja, o objetivo, obviamente, era o quê? Que não se falasse que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que ressuscitou e estava, né, era em nome dele que ele estava fazendo aquela obra toda, como Pedro bem disse, quando curaram aquele aleijado ali, que jazia na porta do templo, chamado Formosa. Então era isso. As viúvas, que nós sabemos, as viúvas e os órfãos, era um grupo que tinha assim, uma atenção especial, desde no judaísmo, na cultura judaica, existia, na lei judaica existia, lá em Levítico, em Deuteronômio a gente vê que existia então ordem do Senhor para que aquelas pessoas não ficassem desassistidas. Então os judeus eles tinham uma espécie de preocupação e tinha um fundo, digamos assim, para suprir a necessidade daquelas pessoas. E, obviamente, a igreja cristã copiou também essa ideia, né, de continuar suprindo a necessidade daquelas pessoas que tinham mesmo precisão. Mas Satanás, irmãos, ele não gosta de ver as coisas acontecendo do agrado de Deus. Ele já tinha tentado perseguir, dividir a igreja, acabar com a igreja, digamos assim, com aquela comunidade que estava crescendo através da perseguição, através da corrupção, lá no capítulo 5. E agora ele tenta através da distração. A ideia de Satanás aqui era distrair os apóstolos com coisas, digamos assim, com o evangelho social e esquecer do ministério principal deles, que era a pregação da palavra. Mas graças a Deus, aqueles homens, então, eles tiveram os olhos abertos pelo Espírito Santo e perceberam que não seria eles, propriamente dito, que iria então resolver aquela demanda. É interessante a gente perceber aqui, irmãos, porque os apóstolos aqui, eles traçaram um plano, né, para então resolver aquela demanda. Porque aquelas mulheres que estavam sendo esquecidas, ali as mulheres, as viúvas dos helenistas, elas precisavam ter o seu problema resolvido. Mas é interessante a gente perceber aqui que a liderança da igreja, ela não tem que resolver certo tipo de problema, não tem que se engajar em certo tipo de problemas. Né? Como a gente vai ver aqui, a prioridade é outra. Mas Satanás, ele percebeu que poderia alcançar, lograr êxito e assim dividir a igreja através desse tipo de problema. Ou seja, vamos levar problema para a igreja e aí os apóstolos vão se dedicar a resolver esses problemas e vão negligenciar no ensino da palavra, e aí então fica mais fácil ensinar heresias, enganar as pessoas, porque o povo mal ensinado, um povo que não é bem doutrinado, ele é facilmente enganado pelos falsos mestres. Esse era o plano de Satanás, com certeza, né, para causar divisão e destruir a igreja. Quem era que formava aquela igreja? A igreja primitiva, irmãos, ela já tinha para mais de 5.000 membros. Mas todo aquele povo eram gentios? Não. A maioria daquele povo era o povo judeu que havia se convertido ao cristianismo. Mas havia muitos gentios já também convertidos, e havia pessoas também judeus, que na verdade eles já estavam morando naqueles assentamentos judaicos, né, na chamada diáspora, na dispersão, e eles já estavam aculturados, digamos assim, com a cultura grega. Então, são esses povos aqui que são chamados de helenistas. Eram povos judeus, mas já viviam aculturados, ou seja, já viviam acostumados com a cultura grega, que é chamada helenística. Então, as viúvas desses homens que estavam, então, reclamando, que estavam, digamos assim, tendo uma espécie de discriminação contra elas. Por isso que a demanda chegou, então, para os apóstolos. A gente sabe que essa questão de preconceito, de discriminação, infelizmente, às vezes acontece, irmãos. Não era para acontecer dentro da igreja do Senhor. Mas quantos relatos a gente já ouviu de pessoas que foram discriminadas,
Às vezes até sai da igreja, porque de repente não recebeu a devida atenção, o povo daquela igreja é chique, é muito rico, não quer saber de pobre, enfim. Não sei se vocês já ouviram coisa desse tipo, mas não deve haver esse tipo de discriminação, preconceito de nenhuma natureza dentro da igreja do Senhor. Tiago vai falar isso lá no capítulo 2 da sua epístola. Muito bem. Então, para resolver esse problema que estava surgindo na igreja, os apóstolos, então, tiveram que traçar uma estratégia, uma solução. Qual foi a definição, qual foi a estratégia deles? Eles enfrentaram o problema, irmãos, traçando uma estratégia que envolve 4 passos, tá? 4 etapas diferentes. A primeira etapa era definir as prioridades. Preste bem atenção nisso. Definir prioridades. Isso vale dentro da igreja, isso vale na sua vida, isso vale, irmãos, em todo lugar. Você definir o que é prioridades. Nós, como cristãos, nós temos que ter isso muito claro. Quais são as nossas prioridades, certo? Então, aqui a expressão os 12, no versículo 2, quando Lucas diz isso aqui, ele diz, então os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Ou seja, não é bom, né? Ou seja, não é bom que a gente, então, deixe a palavra de Deus, ou seja, o ensino, né? Preocupação com o ensino, e vamos servir às mesas, ou seja, nos preocupar com essas atividades sociais, digamos assim. É a primeira vez, né, que aparece a expressão 12 aqui no livro de Atos, primeira e única vez que Lucas usa a expressão os 12, né? Ou seja, referindo aos 12 apóstolos. Então eles reuniram, ou seja, reuniram a congregação, a comunidade. Se você pensar, irmãos, que nessa comunidade aqui já existia mais de 5.000 pessoas, aproximadamente, acho que uns 8.000, né, porque foram 3.000 de uma vez, mas depois mais quase 5, né? Aproximadamente 8.000 pessoas, é logicamente que eles não reuniram todo mundo aqui. Quando Lucas diz que reuniram a comunidade, nós podemos entender aqui que, digamos assim, parte da comunidade, ou aquelas pessoas mais, digamos assim, mais ligadas a essas questões, e eles então pediram para que a comunidade mesmo elegesse entre eles pessoas que fossem capazes, né, que tivessem determinadas qualificações para sim cuidar dessa parte. E foi assim que eles procederam. Agora, vale lembrar que quando Lucas diz que, né, os apóstolos tomaram essa decisão de entregar essa demanda para outras pessoas, irmãos, é interessante a gente notar que isso vale para nós também, nós como lideranças, né? Vale para nós aqui, de maneira geral. Qualquer igreja, há muitas tarefas que elas precisam ser feitas. É tentador dizer que a liderança ela tem que fazer de tudo um pouco. Já ouviram falar isso? Não, pastor, tem que fazer de tudo um pouco. Isso às vezes leva ao desastre espiritual da igreja. Quando a liderança faz um pouco de tudo, elas acabam fazendo um monte de nada. Uma vez que a igreja é edificada sobre a palavra de Deus, os líderes devem dedicar-se ao estudo e ensino da palavra. Isso é importante, né? Principalmente aqueles que são responsáveis pela pregação, pelo estudo, digamos assim, a doutrinação na igreja. Pastor não é para estar cuidando de pormenores dentro da igreja. Pastor não é para estar preocupado com construção, com pintura, com essas coisas, com compras. Isso tem as pessoas responsáveis. Mas, infelizmente, às vezes, essas pessoas são responsáveis por fazer isso, se acomodam. E diz, não, o pastor faz. Deve deixar com que o pastor faz tudo. Não é para ser assim. Aí o pastor acaba realmente se envolvendo com essas coisas e não sobra tempo para se dedicar aos estudos, certo? Então, naturalmente, não significa que os 12 deveriam evitar qualquer envolvimento com as necessidades físicas do povo, nem com os 7 que seriam escolhidos, e nem deverão ficar longe também da oração e do ministério da palavra. Na verdade, a gente vai ver as histórias de Filipe e de Estevão, a gente vai ver que foram homens que tiveram um ministério quase que à altura, né, dos apóstolos. Eram diáconos, foram escolhidos como diáconos? Foram. Mas eles não se limitaram somente a servir às mesas. E por quê?
Porque a gente vai ver aqui que as qualificações deles exigia que fossem homens o quê? Cheio do Espírito Santo, né? Homem de boa índole, de bom caráter, né? De boa reputação. Então eles tinham um plano, o plano deles era esse, né? Ou seja, escolher pessoas que fossem qualificadas para então comandar aquele serviço de servir as pessoas necessitadas. Irmãos, como é legal a gente ver então aqui o surgimento desse tipo de serviço dentro da igreja. Aqui a gente vê, nascendo na igreja recém-criada, o diaconato. A gente vê aqui, né, 7 homens escolhidos para servir, né, as mesas, ou seja, a necessidade das pessoas. Os irmãos já se perguntaram por que 7 pessoas? Por que 7? Pastor, por que 7 pessoas? Eu tive pesquisando, tem várias explicações por que 7 pessoas, né? E, na verdade, não existe uma explicação, digamos assim, razoável, que justifique o número de 7 pessoas. Mas isso também pouco importa. O importante é que saibam escolher quem são essas pessoas que vão exercer esse ministério importantíssimo dentro da igreja. Nós, como igreja, nós temos diácono da nossa igreja. Nós escolhemos, a congregação, a assembleia, escolhe os diáconos. Aí esses diáconos, logicamente que ele tem que ter as qualificações exigidas pela própria palavra de Deus. A gente vai ver que a gente conhece o texto de 2 Timóteo capítulo 3, melhor, 1 Timóteo capítulo 3, onde Paulo fala das qualificações, né, do diácono, são um pouco diferentes dessa daqui. E a gente até entende porque já passou um certo tempo, né, depois dessa escolha aqui, e obviamente foram aperfeiçoando, né, algumas coisas, foram surgindo novas demandas, e eles foram vendo que precisava então dar uma burilada, digamos assim, uma melhorada nessas qualificações do diaconato. Mas hoje, irmãos, nós como igreja, e você como membro da igreja, precisa olhar para o seu diácono. Como é que o seu diácono da sua igreja tem atuado? O que o diácono da sua igreja tem feito, né, para auxiliar na congregação, para auxiliar no ministério, digamos assim, pastoral, ou no mesmo serviço que lhe é atinente, que é servir, né, como servo que é. Então nós temos que olhar para o nosso diácono e ver se a vida deles realmente é uma vida de boa reputação, se ele atende as qualificações necessárias para exercer esse ofício, que são apenas 2 ofícios que as nossas igrejas têm, os irmãos sabem, né, que é o ofício pastoral e o ofício diaconal, né? Então precisam ser bem escolhidos. Muito bem, então as qualificações desses 7 homens, né, deveriam então ser o quê? Primeiro, deviam ser homens de boa reputação. A palavra reputação aqui significa ser testemunha, né? Ser uma testemunha ou dar testemunho. Esses homens deveriam ser atestados pelo povo, ou seja, aprovados pelo povo. Deveriam ser homens íntegros. Uma boa reputação não leva um longo tempo para se construir. Por isso, está implícito que esses homens não eram novos crentes. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Timóteo que essa pessoa não deve ser neófito. Não é isso, irmão? Então, a palavra que ele diz, não ser neófito, né? Para não ser, digamos assim, enganado ali pelo diabo, não ser seduzido pelo diabo, né? Então, o diácono tem que ser uma pessoa, digamos assim, já com certa bagagem espiritual. Eles também tinham que ser cheios do Espírito Santo. Esses homens deveriam estar sob o controle e direção do Espírito Santo, como nós também, todo crente deve estar sempre sendo guiado pelo Espírito, mas observe que Lucas diz aqui que eles devem ser cheios do Espírito Santo. Esses homens escolhidos então deveriam estar de acordo com a prática e a obra transformadora do Espírito Santo. Já pensou um diácono que qualquer coisinha está brigando com os membros da igreja, né, que está se indispondo contra o pastor? A gente conhece cada histórias, né, ao longo das nossas igrejas aí, diácono que já sacou até arma para matar pastor, enfim, tem coisas horríveis. Então, porque certamente a igreja não teve a devida atenção na escolha desses diáconos. E é necessário, então, estar atento. Também eles tinham que ser cheios de sabedoria, irmãos.
Eles precisavam saber como aplicar a palavra de Deus às situações práticas do dia a dia. Já pensou, ele ia lidar com um problema no dia a dia. Se ele não tem sabedoria, inclusive vindo do Espírito Santo, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Então, observe que é preciso pedir sabedoria. Tiago diz isso. Meu querido, se você não tem sabedoria, o que ele diz? Peça a Deus, né, que lhe dá e não lança em rosto. Então, nós devemos pedir sabedoria a Deus em tudo. Mas esses homens aqui que foram escolhidos para ser diáconos, deveriam ser cheios de sabedoria também, para que soubessem lidar com as demandas que chegariam certamente até ele, eles resolvessem e não levassem problemas para os apóstolos, ou seja, para a liderança maior, para não, digamos assim, tomar o seu tempo, que é do ensino, do estudo da palavra. Veja, irmãos, vocês estão percebendo como é importante o pastor, né, ele ter tempo para o estudo, para se dedicar ao ensino também. O pastor ele não deve, então, se ocupar de coisas que não são pertinentes à sua área. O terceiro passo aqui, a terceira etapa, era encontrar as pessoas corretas. Observe que ele diz que o parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também elegeram a Filipe, a Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau. Este era prosélito de Antioquia. Ou seja, ele certamente já era um gentio que já havia sido convertido ao judaísmo e agora, né, também se tornara cristão. Então note que os apóstolos não escolheram estes 7 homens. Eles delegaram essa tarefa para quem? Para a congregação, né, após ter observado se aqueles homens tinham qualificações necessárias para assumir aquele ofício. A congregação trouxe 7 nomes de volta aos apóstolos, que validaram as escolhas por meio da oração e impuseram sobre ele as mãos. Interessante a gente observar essa questão de imposição de mãos. Hoje, muita gente vai orar sobre outro e impõe as mãos, né, dando a ideia de que está transferindo, né, sobre aquela pessoa um poder sobrenatural que às vezes não tem mesmo, mas quer passar a ideia de ser uma pessoa poderosa espiritualmente e está passando, transmitindo cura, transmitindo seja lá o que for para aquela pessoa. Nós usamos essa prática na nossa igreja, geralmente quando vamos fazer o quê? Quando vamos consagrar alguém ao ministério. Hoje, essa prática de imposição de mãos, a gente vai ver que Paulo fez isso também quando foi consagrar Timóteo. Enfim, é um ritual, digamos assim, que é mais utilizado quando você vai consagrar alguém. Você está delegando, ou seja, consagrando aquela pessoa para uma determinada missão dentro da igreja do Senhor. Não como uma espécie de transferência de poder, né, ou qualquer outra coisa para aquela pessoa. Não. Estamos consagrando ali, né, ou seja, abençoando ela, né, pedindo a Deus, né, que transforme aquela pessoa, que conduza aquela pessoa pelo poder do Espírito Santo, né? E eles estão, então, aprovando aquela pessoa ali para ser essa pessoa utilizada por Deus, no poder do Espírito Santo, para fazer aquela obra. A gente vai ver isso lá em Atos 13, quando Paulo e Barnabé, então, foram, digamos assim, passaram por esse ritual para fazer a primeira missão, primeira viagem missionária de Paulo. Você queria falar alguma coisa? É isso. Aprovação. Nós estamos aprovando, estamos aqui abençoando elas, né? Para que elas vão, no poder do Espírito Santo, fazer os trabalhos a que nós estamos comissionando. É isso, essa é a ideia de imposição de mão. Nada de transferência de poder, né? Alguma coisa como muitos querem fazer transparecer. Muito bem. Nós não vamos, o nome dos homens que nós já vimos aqui foram homens, né? Mas Lucas ele faz questão, se você observou, Lucas faz questão de destacar aqui um homem. Qual é ele? E Lucas dá uma ênfase maior. Estevão, homem cheio de fé e do
Espírito Santo. E é interessante notar que foi justamente esse homem a quem Lucas deu esse destaque aqui, que foi o primeiro mártir da igreja. Foi esse homem aqui, que então fez um belo discurso, um belo sermão, mostrando ali que a palavra de Deus, que o Evangelho, que Jesus Cristo não era exclusividade dos judeus, mas ele veio ao mundo para salvar todo pecador que arrependido se entrega ao Senhor Jesus. Então Lucas ele diz que esse homem, cheio de fé e do Espírito Santo, ele certamente teria um destaque especial. O nome Estevão significa uma coroa, no sentido, ele recebeu a coroa de justiça ao sofrer a morte de mártir. Estevão preenche os requisitos determinados pelos apóstolos, pois Lucas relata que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe também foi outro que se destacou, ele lá, principalmente no capítulo 8 de Atos, a gente vê ele fazendo um trabalho evangelístico, missionário, interessante também o trabalho do evangelista. E os outros, a gente tem notícia do Nicolau. Alguns acreditam que esse Nicolau aqui talvez seja aquele a quem é feita uma referência lá em Apocalipse, mas a gente não sabe assim com precisão se é ele, mas alguns dizem que é. Mas o fato é que o que nos chama a atenção que a Bíblia diz que esses homens deveriam ser cheios de fé e do Espírito Santo. Não sabemos exatamente por que somente Estevão teve essa ênfase maior aqui. Acho que porque direcionado pelo Espírito Santo, Lucas então já sabia qual seria o papel dele, e o trabalho, o ministério dele dentro daquela igreja. Muito importante, registrado na história da igreja aqui, que serve de lição para nós. Então esses homens, depois, tornaram-se o primeiro organismo oficial da igreja primitiva depois dos apóstolos, que foram nomeados por Jesus Cristo. E é interessante observar que todos os 7 eleitos têm nome grego, todos eles têm nome grego, nenhum tem nome judeu. É interessante que Lucas não utiliza o termo diácono, mas indica que nesse tempo os apóstolos ordenaram 7 homens para o cargo especial de ministrar aos pobres. Porém, em nenhuma passagem do Novo Testamento, os 7 escolhidos são chamados de diáconos. Não são chamados esses 7 aqui. Embora esse título não apareça em Atos 6, nós encontramos os diáconos mencionados em Filipenses 1 e 1 e suas qualificações em 1 Timóteo 3, versículo de 8 a 13. A palavra diácono, vem do diáconos em grego, significa simplesmente um servo. Se você observar, como foi que Jesus se portou perante a comunidade judaica a quem ele veio? Ele disse que se esvaziou da sua glória e se tornou o quê? Um servo. Veio em forma de homem, se colocou na condição de servo, ou seja, ele veio para servir, como ele diz. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Não é isso? Ou seja, é diácono. Jesus Cristo, digamos assim, foi um espécie de diácono, ou seja, veio para servir. Foi um ministério interessante. Para a gente então finalizar, delegando o trabalho. Apresentaram então aqueles 7 homens aos apóstolos e eles então oraram, impuseram as mãos para que eles então fossem desenvolver o trabalho que era para ser feito. Distribuir os donativos, as ajudas aos que precisavam. Interessante a gente ter esse trabalho dentro da igreja. Tem igrejas que têm essas pessoas responsáveis para desenvolver esse trabalho de assistência social aos pobres, aos necessitados. Nossa igreja não tem muitos membros, mas é interessante que a gente tivesse essas pessoas assim, a gente tivesse essa preocupação, criasse um fundo, por exemplo, para ajudar as pessoas que precisam. E dedicar então nessa época de pandemia, por exemplo, muitas igrejas desenvolveram esse tipo de trabalho, de estar levando comida, levando cestas básicas para as pessoas que estão necessitadas. Então, isso é um trabalho digno de elogio. Como Tiago diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está o quê? Pecando. Então, nós sabemos que nós devemos fazer esse tipo de serviço
e devemos fazer com alegria, porque isso é um trabalho da igreja. Para finalizar, qual foi o resultado disso? Acompanhe comigo, versículo 7. Resultado desse trabalho, ele diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, esse foi o resultado, irmãos. O versículo 7 nos leva ao final deste pequeno episódio da igreja primitiva. Ou seja, receptividade à mensagem, crescia a palavra de Deus. Significa o quê? Que mais pessoas se convertiam, né? Ou seja, que mais pessoas valorizavam a palavra de Deus e iam, né, sendo agregado ali na igreja primitiva. Em segundo lugar, há muitos novos, então, convertidos, se multiplicava o número dos discípulos. Em terceiro lugar, houve muitas conversões, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Pela graça de Deus, uma interrupção que ameaçava perigo tornou-se uma oportunidade para crescer ainda mais. Né? Ou seja, aquele problema poderia ter dividido a igreja, mas os discípulos, ou melhor, os apóstolos, orientados pelo Espírito Santo de Deus, tiveram então essa brilhante ideia de delegar, né, aquilo que outras pessoas poderiam fazer para deixá-los mais livres para se ocupar com aquilo que é o principal ministério dentro da igreja, né, o ministério da palavra, do ensino, o estudo bíblico, que é o que nós estamos fazendo aqui, que muitos não valorizam. Então, irmãos, graças a Deus que aquele trabalho cresceu. Interessante notar que a Bíblia diz aqui, irmãos, isso é um ponto a se notar, que grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Nós temos na Bíblia 2 sacerdotes que faziam parte do Sinédrio, que a Bíblia diz que eles, né, dá toda a ideia de que eles se converteram, que foi Nicodemos e José de Arimateia. Eles pertenciam ao Sinédrio e eles se converteram. Agora, logicamente, que não tinha sacerdote só ali, digamos assim, dentro do Sinédrio. Havia outros que serviam no templo também. E a Bíblia diz aqui que grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé, ou seja, se renderam à fé cristã, ou seja, se renderam aos pés de Cristo, se entregaram a Jesus Cristo. E por isso a gente vai ver, a partir do capítulo 8, versículo 8, a gente vai ver que houve então, a partir desse crescimento, de conversão inclusive dos sacerdotes, a perseguição à igreja voltou novamente com força, e aí desencadeou aí outra série de eventos, que alguns acreditam que isso era para ser assim mesmo, porque foi assim que as pessoas saíram então para divulgar ainda mais o Evangelho. Fiquemos por aqui, né, e espero que os irmãos tenham entendido, né, que o aspecto fundamental aqui é que a equipe de liderança da igreja, irmãos, ela precisa dar prioridade ao ensino e ao estudo da palavra, e coisas secundárias sejam delegadas para pessoas que não precisam ser necessariamente formadas, qualificadas em termos de conhecimento acadêmico, mas que sejam qualificáveis moralmente, né, espiritualmente, para fazer esse trabalho, e é isso que importa. E dentro da igreja a gente sabe que tem muitas pessoas que têm essas qualificações e podem contribuir nesse ministério. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém?